A vida de uma pessoa pode ser comparada com uma árvore. Existe aquela que, nos tempos de seca, permanece verde e não morre. Mas tem aquela árvore que seca e morre nos períodos de estiagem. Quero falar sobre o segredo de permanecer vivo e cheio de esperança em meio ao deserto desta vida. Lembrei-me de uma sabedoria bíblica quando, tempos atrás, assistia um documentário. O assunto era a agricultura no tórrido Nordeste brasileiro. Uma imagem me chamou a atenção. Ela mostrava a vegetação seca e sem vida no interior do agreste, porém incrivelmente verde com vida ao redor do leito seco de um riacho. Este milagre é porque debaixo do solo, do chão rachado e seco do rio, existe água correndo. Além de manter verde a vegetação ribeirinha, a este leito seco é retirada a água do solo para irrigar a plantação. Logo então me veio à mente as palavras do salmista, que feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Esta pessoa é como uma árvore que cresce na beira de um riacho, ela dá frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. O Salmo número 1. Também lembrei das palavras do profeta, que a pessoa que confia em Deus é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Jeremias, capítulo 17. Nas minhas atividades pastorais, seguidamente vejo nas pessoas esta imagem assistida nesse documentário. Na verdade, a falta de chuva e a seca vem para todos, ao contrário do que prometem os falsos pregadores da fé e da prosperidade. Nestas horas, só sobrevivem os que estão perto do riacho e têm as suas raízes até o ribeirão. Pais que perderam tragicamente filhos, pessoas desenganadas pelo câncer ou por uma doença terminal, idosos atormentados pelas dores físicas, abandono e lembranças do passado, trabalhadores desempregados e aflitos, famílias pobres e sobrevivendo com grandes dificuldades, marido e mulher traídos ou infelizes no casamento, filhos rebeldes e perdidos nas drogas, lares desfeitos e arruinados. Esses e tantos outros infortúnios, igual a uma terrível estiagem, também sobrevêm na vida daqueles que têm prazer na palavra de Deus e nela meditam dia e noite, conforme o Salmo 1. Só que as raízes dessas pessoas, que não são percebidas na superfície, estão bem lá no fundo, encontrando socorro nas águas do ribeirão. Por isso, a sabedoria do deserto ensina que não se deve confiar nas águas da chuva. Elas até oferecem certo alívio e vida por algum momento, mas são águas passageiras. Ou como diz o profeta, aquele que se afasta de mim, que confia nos outros deuses, que confia na força de fracos seres humanos, é como uma planta no deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado. Jeremias, capítulo 17. No Salmo 49, estas águas da chuva no deserto recebem nome. Lá diz que, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, nem vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, diz o texto. O ser humano, por mais importante que seja, não vive para sempre. Reparem, diz o Salmo, o que acontece com os que confiam em si mesmos. O seu pastor, a morte, os leva. Dinheiro, inteligência, prestígio, sucesso, autopromoção, coisas que sempre fizeram a cabeça das pessoas também no tempo bíblico. E que, apesar dos constantes avisos, continuam sendo coisas que arrastam as pessoas ao deserto. Pessoas enganadas por miragens. Por outro lado, é preciso também dizer que não é o simples desprendimento das coisas terrenas e passageiras o caminho da felicidade. Se a pobreza, a humildade, a vida regrada, enfim, se o sofrimento humano trouxesse venturas, então mais da metade das pessoas neste mundo seria feliz. Martim Lutero fez isto. Entrou no mosteiro e fez os votos de pobreza, da obediência e da castidade. Mas não foi através disso que ele encontrou paz para a sua alma.
Hoje, muitas filosofias espiritualistas tentam convencer que é no coração humano, dentro de cada um, que está a fonte da felicidade. Mas a Bíblia diz diferente. Diz que bem-aventurado, mesmo feliz, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor Deus, conforme o Salmo 1. Ou conforme lembra Jesus no Sermão da Montanha, felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele os deixará completamente satisfeitos. Foi nesta fonte que a mulher samaritana encontrou a água da felicidade eterna. Quando foi buscar a água no poço, ouviu do Salvador as palavras mais singelas: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele como uma fonte viva que dará a vida eterna. João capítulo 4. Interessante as imagens deste documentário que eu assisti tempos atrás. Despertaram em mim a lembrança desta sabedoria bíblica. Aquela imagem da verdejante vegetação ao redor do riacho seco no agreste nordestino me fez lembrar tudo isso. E me ensinou aquilo que já sabia, mas que sempre sou tentado a esquecer. Que todos tenham uma boa semana na graça e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus.